Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em 1 Reis capítulo 19, a partir do versículo 7. O anjo do Senhor voltou e tocou nele e disse: levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, e fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Diga comigo: saia, fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. E quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu, queridos, e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volta pelo caminho por onde veio, vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Hazael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal. Senhor Jesus, nós estamos na tua presença nessa noite. O Senhor está sobre nós, o Senhor está sobre esta casa nessa noite, Pai. É uma noite de ceia, e eu clamo agora, Pai, para que o Senhor venha sobre nós nessa noite. Como o Senhor veio na reunião desta manhã, nós clamamos que o teu Espírito também tenha plena liberdade no nosso meio. Que a tua palavra fale ao nosso coração, Jesus, e que o Senhor, somente o Senhor, seja honrado e glorificado neste lugar. Porque mais uma vez nós declaramos que é por ti, através de ti e para ti, todo louvor, toda honra e toda glória neste lugar, em nome de Jesus, amém. Antes de se assentar, eu quero que você dê a mão para 3 pessoas declarando: o Senhor vai passar por você nessa noite. Vai lá. Eu queria lembrar o que nós repetimos lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 11. O Senhor disse a Elias: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Hoje é o nosso primeiro domingo de agosto, queridos. E todo mês de agosto, nós já tivemos o estudo da célula, terça-feira passada, sobre arma de ataque, arma de defesa, arma de apoio, armadura.
E hoje é o nosso primeiro domingo do mês de guerra espiritual. E eu estava dizendo no culto dessa manhã que eu até começar a preparar a palavra, eu queria pregar outra coisa. O texto que estava na minha cabeça, porque hoje era dia de ceia, era o Salmo 23, que diz: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários. E esse era o texto que eu ia falar sobre essa mesa que o Senhor tem preparado no mês de guerra, na presença dos nossos inimigos. Mas, no momento de oração, queridos, esse versículo aqui de 1 Reis capítulo 19, ele continuou martelando na minha cabeça. Eu não conseguia sair desse texto. E eu estava lutando comigo mesmo, porque eu falei: Senhor, eu já preguei semana passada, o Senhor agiu, o Senhor moveu, mas esse texto não saiu. Então é aqui que nós vamos continuar onde nós paramos domingo passado, queridos. Quando o Senhor vem, olha para Elias e diz: sai, fica no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Quem estava aqui domingo passado? Levanta a mão. Quem estava aqui? Algumas pessoas não estavam. Então, só para você lembrar, nós vimos como Elias, o profeta Elias, um homem tremendamente usado por Deus. Falando de guerra espiritual, era um guerreiro, era um gigante espiritual. Um homem tremendo, que em termos de batalha, ele não temeu em confrontar o rei Acabe, não temeu confrontar Jezabel. Ele não teve a menor cerimônia em enfrentar a incredulidade do povo, ao ponto de dizer: olha, vocês abandonaram a Deus, então vamos fazer um desafio. Se Deus é Deus, sigam a Deus. Mas se é Baal, então sigam a ele, vão para o inferno com ele. Ele deixou claro para eles, queridos. Ele não teve o menor medo de enfrentar os profetas de Baal, que eram magos, feiticeiros, macumbeiros daquela época. Ele não teve nenhum problema em enfrentar a seca, a crise que assolava o país, ou seja, ele teve uma voz para a nação. E aí nós chegamos ao capítulo 19. E no capítulo 19 é interessante, queridos, que esse guerreiro recebe uma notícia. E essa notícia jogou esse homem na lona, na lama, no chão. E eu fiz uma pergunta hoje cedo. Você já parou para pensar como algumas notícias nos pegam desprevenidos, queridos? E como muitas vezes notícias ruins nos abatem? Algumas pessoas esse ano chegaram à segunda-feira para trabalhar e de repente receberam a notícia: perdeu o emprego. E imediatamente o inimigo já levantou a sua voz dizendo: na sua idade e do jeito que está o país, você está perdido. Gigantes. Viu o resultado do exame de sangue? Viu o que deu? Aquela tomografia, viu o diagnóstico? Essa tem gente que não quer nem olhar. Viu o saldo no banco? Mas já que nós estamos em guerra, viu o trabalho de macumba que fizeram contra você? Vai morrer. E aí muitas vezes, queridos, por causa das ameaças, o que aconteceu com esse gigante de Deus? E eu estou falando de gigante porque ele era um gigante nas mãos de Deus, queridos. O inimigo ficava pequenininho perto dele. Esse gigante chamado Elias orou, e o céu se fechou, e não choveu por 3 anos e meio. Esse gigante de Deus, queridos, orou por uma viúva, e o azeite multiplicou, e a farinha não faltou na panela da casa dela. Esse gigante de Deus foi o homem que orou, e um morto ressuscitou. Esse gigante de Deus foi o homem que orou, o fogo caiu do céu. Os profetas de Baal foram vencidos. E aí ele orou de novo, e a chuva veio. E agora esse gigante
por causa de uma notícia, queridos, entra num processo de fuga emocional, entra num processo depressivo, e isso leva ao isolamento das pessoas, a não querer ficar perto de ninguém, porque uma pessoa em depressão normalmente é assim. E aí, erradamente, erroneamente, ele escolheu o caminho do deserto. E ao escolher o caminho do deserto, ele começou a perder a motivação, o interesse em viver. Pediu para si a morte. E isso o levou a se entregar ao sono do desânimo. Foi dormir. Um anjo vem, desperta, dá pão quente, dá água fresca, mas ele dorme de novo. É despertado novamente. Mas aí quando ele é despertado, caminha um tempo e entra onde nós começamos a ler. No meio daquela situação, nesse segundo culto eu falei, ele entra numa caverna. E só para a gente lembrar o que eu falei domingo passado, neste culto, não tinha falado no culto da manhã domingo passado, há uma diferença muito grande entre túnel e caverna. Porque túnel, você entra sabendo que tem um outro lado, por maior que ele seja. Eu estava contando hoje pela manhã, eu não lembro quantos anos atrás nós fomos pregar, eu fui pregar na Suíça, e na volta nós estávamos de carro, eu e a Denise, e nós entramos num túnel na estrada, e esse túnel tinha 13 quilômetros, imagina, daqui a Birigui, num túnel. Eu nunca entrei num túnel tão grande. Nunca entrei, nunca tinha passado. Você andava. E é interessante que quando a gente entrou no túnel, estava acho que -2 ou -3 graus. A hora que nós estávamos no meio do túnel, já estava 25, 26, 27. Porque você sabe que buraco é assim. Mas a gente sabia que se a gente continuasse, tinha outro lado. Porque túnel, por mais escuro, por mais úmido, por mais tenebroso que seja, você sabe, vai ter luz do outro lado. Vai ter luz no fim do túnel, até um ditado que tem isso. Só não pode ser o trem que vem para cima. Mas você sabe que se atravessa, você atravessa. Fala de um horizonte, de uma esperança. Mas caverna não, queridos. Caverna não tem saída. A caverna, e esse é o problema de Elias, e esse é o problema de muitos quando entram em cavernas. E olha, queridos, que a caverna é atrativa para quem está no deserto. A caverna é atrativa para quem está enfrentando uma seca na sua vida. Porque ela aparenta ser um lugar de refúgio, um lugar de escape, mas não é. É um lugar de problema. E muita gente acha que a caverna é refrigério, não é. Ela é um lugar terrível. Porque quanto mais você entra, mais afunda. E a única forma de se livrar da caverna é voltando por onde você entrou. Senão não tem volta, queridos. Senão quanto mais você entra, mais você afunda, mais escuro fica, mais problema tem. Mas o que eu falei hoje pela manhã, queridos, é que todo mundo que entra em cavernas normalmente tem justificativa e tem frase para a sua caverna. Normalmente, quem está numa caverna vai usar frases. E é interessante, queridos, porque para Elias é como aquelas palavras de Jesus que ele disse: em verdade te digo. Porque por duas vezes, Jesus olha para ele e fala: o que você está fazendo aqui, Elias? Mas nas duas vezes, a primeira resposta de Elias foram as frases da caverna. As frases de quem está afundando. As frases de quem quer justificar o seu buraco. Porque eu quero repetir, queridos, quem está na caverna normalmente tem frases prontinhas para explicar a razão do seu problema.
E olha o que Elias disse por 2 vezes, queridos. 1 Reis 19:10. Ele disse assim: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. Traduzindo Elias, ele estava dizendo para Deus: ninguém presta, só eu. E traduzindo para nós, se nós fôssemos Elias, usando esse versículo, queridos, qual seria a nossa frase? E eu marquei aqui 3 frases. A primeira delas, baseada no que Elias falou. Olha o versículo: se eu sou tão dedicado à casa do Senhor, se eu não falto na célula, se eu não falto no culto, se eu dou o meu dízimo, se eu dou a minha oferta, se eu sou tão zeloso, como alguém tão zeloso pode passar a dificuldade que eu estou passando? Frase da caverna. Vai para a caverna e ainda olha para Deus e diz: eu pensei que o meu zelo me faria imune às adversidades da vida. E a pergunta para você é, meu irmão e minha irmã: quem foi que te falou que nós não podemos enfrentar dias difíceis? Quem foi que te falou que nós não podemos passar por tribulações? Quem foi que te falou que nós não enfrentaríamos na nossa vida grandes obstáculos? Será que ter fé é apenas orar e não chover, orar e chover, orar e cair fogo do céu, orar e vir a glória de Deus e cair a chuva? Será que ter fé é apenas matar gigantes, derrubar muralhas, ver fogo caindo do céu, ser preservado como Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, ou como Daniel na cova dos leões? Hebreus capítulo 11. Agora dá para a gente ler, coloca o versículo 30 para mim. Diz assim: olha, pela fé caíram os muros de Jericó, depois de rodeados 7 dias. 31. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os desobedientes, tendo acolhido em paz os espias. E que mais direi? Faltará tempo, se eu contar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais por meio da fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram a promessa, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada. Vamos parar nesse versículo. Da força, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na guerra e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Maravilha! Lindo! Mas a partir do versículo 35, vem uma outra galeria de heróis da fé. A partir do versículo 35, vem uma outra galeria de homens de Deus. Olha lá agora, versículo 35. Versículo 36. Outros experimentaram o quê? Escárnios, açoites, cadeias, prisões. Versículo seguinte: foram o quê? Apedrejados, cerrados. E não era ilusionismo de magia. Foram cerrados literalmente ao meio. Morreram ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas, de cabras, porque não tinham dinheiro para comprar roupa. Necessitados, aflitos, maltratados.
dos quais o mundo não era digno, andando pelos desertos, montes, covas e cavernas da terra. Agora olha o que diz o versículo 39. Todos estes não alcançaram a promessa porque Jesus não veio ainda. Tiveram o quê? O quê? Foram zelosos. Tiveram bom testemunho da fé. Mas enfrentaram situações que ninguém quer enfrentar. Eu quero que você levante a mão de uma pessoa agora. Dá uma pisada no chão para que teu irmão entenda uma coisa. Chacoalha a mão dele, fala: entenda uma coisa, meu irmão. Fala para ele. Deus nunca te prometeu imunidade. Ele te prometeu a eternidade. E é isso que vale a pena, é isso que conta, é isso que nos leva a servi-lo. É porque nós vamos estar na eternidade na sua presença. Aliás, uma das promessas de Jesus está lá em João 16:33. No mundo tereis. Faz parte do pacote. Mas o grande problema, queridos, é que tem gente que não entende. E porque não entende, a primeira frase da caverna é: eu tenho sido zeloso, como alguém tão bom como eu pode enfrentar o que eu estou passando. E aí vem a segunda frase. Volta lá para Hebreus, capítulo 19, versículo 10. Sabe o que é, Deus? Todos abandonaram, e até o Senhor se esqueceu de mim. Essa é a frase do deserto. Eu fiquei só, e agora estão procurando matar-me. Olha como é que ele termina o versículo. Sou o único que sobrou. Estou sozinho. Não tenho ninguém. Quantas vezes quando nós olhamos para as ameaças, para as dificuldades, para as afrontas, para os problemas, sempre parece que Deus nos abandonou, queridos. Frase da caverna. Elias disse: sou o único que sobrou. Fiquei só. E ainda estão procurando me matar. Só que nessa noite o Senhor tem outra voz. Eu não fiz nada de cedo. Levanta a mão do teu irmão, dá uma pisada mais forte ainda no chão. Chacoalha a mão do teu irmão, dá um grito para ele. Meu irmão, fala para ele: meu irmão, sai dessa caverna. O Senhor nunca te deixará, nem te abandonará. Guarda uma coisa, queridos: nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem a morte, nem a vida, nem passado, nem futuro, nem altura, nem profundidade, nada, absolutamente nada. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Nada pode nos separar. O Senhor tem outra voz para você nessa noite. Levanta a tua mão, por favor. Ouça a voz do Senhor. Isaías capítulo 49, versículo 15. Olha o que ele diz: haverá mãe que possa esquecer do seu bebê que ainda mama. Tem alguma mãe amamentando aí o neném? Tem alguma mãe amamentando o bebê? Tem aí? Alguma? Levanta a mão se tem alguma mãe ainda amamentando aí. Ah lá, tem lá. Fica em pé você que levantou a mão, porque está muito longe. Está bem no cantinho. Você tem condição de esquecer desse nenenzinho lindo? Vocês têm condição de esquecer? Esquece? Não. Não tem como. Tem como uma mamãe esquecer do seu filhinho? Não, pode sentar. Mas olha o que o Senhor fala. Mesmo que a mamãe esqueça do seu neném, o Senhor nunca se esquecerá da tua vida. Quem crê que Ele está olhando para você nessa noite, dá um aplauso bem forte a Ele. Olha, mesmo que uma mãe, mais forte,
Elias está lá na caverna, estou sozinho. E o Senhor fala: não, Elias, eu estava aqui te esperando. O que você faz aqui? Sai, vai para o monte, para a minha presença, porque eu vou passar por você. Mas a caverna de Elias tinha mais uma frase que eu estou traduzindo. Senhor, coloca de novo, 19:10. 1 Reis 19:10. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Senhor, tem tanto bandido, tanto corrupto, tanto safado, tanta gente que não presta, porque logo eu? Porque o problema foi acontecer comigo. Tá vendo, Senhor? Olha os israelitas lá. Esses mataram o profeta, te abandonaram, te largaram, não querem nada contigo. A nação é corrupta, está cheia de problema, e o Senhor vem para mim. Quantas vezes essa é a nossa frase, queridos? Tem tanta gente ruim nesse Brasil. Tem tanta gente que não quer nada com Deus. Em Israel ninguém presta. Essa foi a frase de Elias. E agora, sobra para mim? Sabe qual é o grande problema, queridos? É que muitas vezes nós estamos brigando com Deus. Mas lá em Jeremias capítulo 23, Isaías, capítulo 49, versículo 15. Eu vou ler a Bíblia Mensagem. Esse texto você pode acompanhar do jeito que está ali, mas a Bíblia Mensagem diz assim: ai de você que luta contra o Criador. Você, na verdade, é um vaso brigando com o oleiro. Será que o barro critica o oleiro para dizer: o que você está fazendo? Que dedos desajeitados. Muitas vezes a tua palavra para Deus parece: Deus, o Senhor devia agir diferente. Mas a minha pergunta é o seguinte, queridos: essas frases te distanciam ou te aproximam de Deus? Essas frases te fazem ir para o altar ou te afastam do altar? Te fazem ir para Deus, buscar, adorar ou reclamar, murmurar? Frases assim te trazem descanso ou te estressam ainda mais? É por isso que a resposta de Deus e a palavra dele para a tua vida no domingo passado e nessa noite é essa: saia, fica no monte, na presença do Senhor. É ali que você vence a sua guerra, porque o Senhor vai passar por você nessa noite. A decisão para sair da caverna, queridos, é tua. O agir, o trabalhar, o manifestar, o passar pela tua vida é de Deus. Mas a decisão de calar-se, não falar mais frases da caverna, mas ter frases de adoração, é uma decisão tua. E por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque um dia Davi estava exatamente como Elias. Ele estava passando por um momento muito, muito difícil. Ele estava vivendo um momento de solidão enorme dele e das pessoas. Na realidade, o rei Davi estava vivendo uma dor, uma angústia muito forte por dentro. E havia uma guerra no seu interior. Nós estamos falando de guerra. Porque ele estava vivendo um momento doloroso na sua casa, queridos. Seu lar atacado por ira,
por amargura, por imoralidade dele e dos filhos, criticado pelo povo e, por fim, traído pelo próprio filho. Naquele momento, queridos, isso tudo está registrado em 2 Samuel capítulo 15. Davi tem que sair correndo, porque o seu filho se levantou contra ele. Mas o que Davi precisava entender, queridos, é que naquele momento, a sua verdadeira guerra não era contra o seu filho Absalão. Naquele momento, a guerra que ele teria que enfrentar não era mais contra o rei Saul, não era contra o gigante Golias, não era contra o urso, contra o leão. Naquele momento, a guerra de Davi era contra a sua alma, os seus sentimentos. Já que estamos falando de guerra, queridos, naquele momento era Davi contra Davi. Era Davi contra os sentimentos de Davi. Era Davi contra as cavernas emocionais de Davi. E de repente, queridos, aquele rei que, quando você olha na Bíblia, nunca perdeu uma batalha fora, vitorioso em todas as batalhas, aquele homem apaixonado por Deus, que podia pegar sua harpa e declarar: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aquele homem apaixonado pela presença de Deus, segundo o coração de Deus, ele percebe situações fugindo ao seu controle. Ele olha para dentro e ele consegue enxergar sentimentos errados no seu coração. A dor era tão forte que estava envolvendo a vida de Davi. E eu disse hoje pela manhã, queridos, dor é assim. Quando entra numa vida, quando entra numa casa, quando entra numa família, a dor não pergunta a profissão. Ela não pergunta se é soldado ou se é coronel, se é peão ou se é pecuarista, se é pobre ou se é rico, se tem convênio médico ou se vai ser tratado pelo SUS. Ela não pergunta, queridos. Dor, quando chega, ela simplesmente se instala sem pedir licença. E o grande problema é que uma alma cheia de dor, uma alma cheia de sentimentos, cheia de questionamentos e de traumas, começa a perder a alegria, o fogo, a paixão, a capacidade de orar, a capacidade de adorar. Tem que sair da caverna rápido. Tem que sair dali rápido. É por isso que Deus olhou para Elias e falou: Elias, sai rápido dessa caverna. O que você está fazendo aqui? Por isso, quando Elias soltou as frases da caverna, Deus imediatamente falou para ele: saia, fica no monte, na presença do Senhor, porque o Senhor vai passar. Sabe por quê, Elias? Porque esse afastamento, essa caverna, esse problema, escuta bem, igreja, é como pequenos sinais no corpo, como um carocinho que aparece, uma manchinha, um pequeno sinal, que se for tratado rápido, normalmente a cura é certa. Mas se a pessoa, quando vê o carocinho, a manchinha, se afunda numa caverna, com medo de ir ao médico, não procura, deixa para lá, adia, não trata, não vê a tempo, quando vai tratar, muitas vezes é tarde. E assim é a nossa alma, queridos. Muitas vezes ela está abatida, cansada,
sobrecarregada, desanimada, sem forças para reagir. Esse carocinho vai crescendo. É nessa hora que você precisa lembrar que pior do que a morte é a ausência da vida. Pior do que morrer é morrer vivendo. Porque tem muita gente vivendo morta. É quando a vida se vai sem que a morte tenha chegado. É quando o ânimo vai. A pessoa está viva, mas não está. E isso é terrível. E é por isso que Davi, quando começou a perceber um momento assim, perseguido, fugindo, longe, cheio de dor, a primeira coisa que ele faz, levanta suas mãos agora, e eu quero que você dê um grito para o inferno. Fala assim: nesta noite, está fraco, diga: nessa noite, eu decido olhar, adorar, glorificar aquele que é a fonte de toda a vida na minha vida. Davi olha para ele guerreando contra ele. Ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Salmo 103. Ele está dizendo: está difícil, a dor chegou, mas eu não me conformo em perceber a minha alma perdendo vida, perdendo fogo, se afastando de Deus. Ele olha para ele e fala: não, eu não me conformo com isso. Eu vou lutar, eu vou guerrear contra o único adversário que realmente pode me vencer. Queridos, o diabo não pode te vencer se você estiver na presença de Deus. A palavra diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quem pode vencer você é você mesmo. Por isso Davi olha para aquele inimigo que está dentro dele e diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ele está dizendo: eu não vou me entregar a esse Davi que não está bem, que não está legal, a esse Davi que não quer adorar. Não, eu não posso aceitar isso. Eu vou adorar, independente daquilo que eu esteja vivendo. O Senhor vai passar pela minha vida. Levanta as suas mãos. Decida adorar o Senhor. Oh. Que faz o cego ver, está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencie o medo em mim, silencie o medo em mim. O Deus que faz o cego ver, está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencie o medo em mim. Levanta a tua mão. Diga assim comigo: eu preciso adorar. Está fraco? Diga: eu preciso adorar. Eu preciso reconhecer aquele que é fonte de toda a vida. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga seu santo nome. Mas a segunda coisa, com a tua mão levantada, diga assim: eu não posso esquecer de onde eu estava, o que eu era e o que Deus é para a minha vida. E ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças, não te esqueças de nem um só dos seus benefícios. Quando a alma está cansada, é como se Deus dissesse: cardia, lembra de onde eu te tirei.
Lembra como era a tua vida. Lembra como a morte muitas vezes rondava. Não se esqueça disso. Essa caverninha de hoje não é nada diante daquilo que eu já fiz pela tua vida e pela tua casa. Eu sou o Deus da tua casa. Não te esqueças de onde eu te tirei. Ele olha e fala: Sidney, você lembra? Você lembra? Não se esqueça. Não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Que você acha que é esse problema? Vai viver esse problema? Não. Além de olhar para a alma e dizer: bendize, adore, ele diz: lembra de onde eu te tirei, Gilberto? Lembra como era a tua vida? Você acha que essa caverna é o seu lugar? Será que você consegue olhar para trás e entender que o Deus que fez tanto vai continuar agindo hoje? Vai ou não vai? Você consegue se lembrar, meu irmão? Você consegue? Ele diz: bendize a minha alma ao Senhor. Você consegue lembrar, Cristiano, do teu testemunho diante da igreja? De como Deus te resgatou? De como Deus livrou a tua casa do alcoolismo, da destruição, da morte? Será que esse probleminha de hoje, será que esse carocinho vai crescer? Ou você vai adorar o Senhor nessa noite? Lembra de onde Ele te tirou? Será que Ele não é o Deus da tua vida, da tua casa? Ele diz: bendize a minha alma ao Senhor, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Hoje está difícil, hoje não está fácil, mas o Deus que já foi tão bondoso vai reverter essa situação. Você lembra de onde Ele te tirou? Você lembra como Ele te alcançou? Você lembra? Homem que brigava com todo mundo, que se crente aparecesse na frente queria bater, que zombava, que criticava. Será que o Senhor não está aqui nessa noite? Será que Ele não é o Deus da tua vida e da tua casa? Será que Ele não vai cuidar de tudo? Levanta as tuas mãos a Ele. Quantas e quantas pessoas nessa noite. É por isso que o Senhor te olha nessa noite e diz: sai dessa caverna, vai para a minha presença, porque eu vou passar pela tua vida nessa noite. Davi, naquela hora tão difícil, né, Luiz? Ele olhou e falou: alma, você não vai ficar abatida, você vai adorar o Senhor. Alma, não te esqueças dos benefícios do Senhor para a tua vida. Com a tua mão levantada. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus. Levanta os seus olhos, olha para Ele. Jesus, lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou. Você lembra? Jesus. Você lembra de onde Ele te tirou? Lembra quando não tinha nada? Lindo, lindo és. O Deus que deu tanto. Glória, glória, eu te dou. Não vai colocar as mãos? Jesus. Não vai abençoar? Jesus, lindo, lindo, lindo. Levanta os seus olhos e olha para Ele. Glória, glória, eu te dou, Jesus. Ele
você nessa noite. Ele te dá a mão. É esse Deus que olha e fala: não se esqueça. Não se esqueça de quem eu sou para a tua vida. Ele olha para você nessa noite. Ouço o Senhor te dizer. De repente, Davi, glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus. levanta suas mãos ao Senhor. De repente, queridos, é como se Davi ouvisse: Davi, hoje tiraram o teu reino, teu filho te traiu, você teve que correr, você teve que fugir para não morrer. Mesmo assim, Davi, não permita que as adversidades, os momentos difíceis, as lutas do presente te façam esquecer tudo aquilo que Deus já fez por você. Não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. É como se Deus dissesse para ele, Davi dissesse para ele: olha de onde o Senhor te tirou, olha como Ele te ungiu, lembra? Ninguém acreditava que era você, Davi. De como aquele gigante caiu. Lembra do leão, do urso, do gigante Golias, dos inimigos, de como eu te livrei do vale da sombra da morte. Davi, não te esqueças, igreja, não te esqueças, não te esqueças. Bendize, ó minha alma, o Senhor, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, o Senhor. Não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. E aí vem a terceira atitude. Já que você está em pé, levanta a mão da pessoa que está ao teu lado. Fala: adore ao Senhor. Fala: mesmo que você tenha errado, mesmo que você tenha falhado, levanta a cabeça nessa noite. O Senhor está ao teu lado. Versículo 3, é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. E olha que Davi não errou pouco, querido. Teve adultério, assassinato, incesto, foi muita coisa. E ele declara: se Ele me perdoou quando eu aprontei tanto, por que Ele não vai cuidar de mim agora? Alma, sai dessa caverna, deixe o Senhor passar, não te esqueças. Porque Ele completa dizendo, vem a quarta coisa: por favor, se é a tua esposa que está ao teu lado, abrace ela agora e diga: Ele tem cura para nossa casa nessa noite. Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, e é Ele que sara todas as tuas enfermidades físicas, espirituais e emocionais. Você pode dar um aplauso bem forte para esse Senhor que está aqui. Tem cura hoje, tem restauração hoje, tem bênção hoje. Sai dessa caverna, vai para a presença do Senhor, porque Ele vai passar por você.
abraçado a tua esposa. Presta atenção. Olha o que Davi está dizendo, queridos. Volta para o versículo 1. Bendize, ó minha alma, o Senhor. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, o Senhor. Versículo 2. Não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Versículo 3. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. Mas presta atenção, é Ele que vai na caverna e fala: sai daí, porque o Senhor vai te abençoar. Versículo 4, é Ele que redime a tua vida, o teu casamento e a tua casa da cova, da caverna. Ele que te dá a mão e fala: sai dessa caverna, porque eu vou coroar a tua vida com bondade e com misericórdia, diz o Senhor. Quem crê que esse Deus está passando aqui nessa noite, dá mais um aplauso a Ele. É Ele que tira a tua vida da cova, da caverna, do buraco. Faz assim com as tuas mãos, eu quero terminar. Foi isso que Ele fez com Davi, que Ele fez com Elias, e faz com você nessa noite. Jeremias 23, ele diz assim: sou apenas um Deus de perto, não sou também um Deus de longe. Versículo 24: poderá alguém esconder-se? Elias ainda sai, tenta cobrir o seu rosto, coloca um pano, não queria olhar. Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Pergunta o Senhor a você nessa noite: não sou eu aquele que enche os céus e a terra? O Deus dos montes, o Deus dos altares de fogo, o Deus de toda a glória que está sobre todas as coisas, é o Deus de perto e é o Deus de longe. É o Deus que se manifesta declarando: sai, mas é o mesmo Deus que vem pertinho de você. Porque o versículo 11 diz: então veio um vento. Porque muitas vezes a pessoa quer um sinal, mas Deus fala: não, eu não quero te dar um sinal, eu quero falar ao teu ouvido. Veio um vento fortíssimo que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um murmúrio, uma vozinha suave. E quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu, e uma voz lhe perguntou: filhinho, o que você está fazendo aqui nessa caverna? É essa experiência com Deus de perto, que fala aos nossos ouvidos de uma forma doce e suave, que está passando por aqui, que vai tocar a tua vida, vai tocar a tua casa. Aquele que tem um calor de um coração apaixonado pela tua vida. O Deus que não te quer nas cavernas, nos buracos, nas covas. Sabe por quê? Nessa noite de ceia, porque um dia Ele desceu a caverna por você. E quando Ele saiu, Ele disse: eu saí dessa caverna uma vez por todas, para ninguém nunca mais entrar na caverna. Eu morri e eu ressuscitei por você. Eu fui para a maior das cavernas, que foi a caverna da morte, mas eu ressuscitei para que você tenha vida e vida em abundância. Por isso, a caverna não é o teu lugar. Guerreia contra você mesmo. E de repente, ele ouve Deus dizer: vai, unge. Eu tenho unção para a tua vida. Levanta a mão de quem está ao teu lado. Vamos dar as mãos nas fileiras. Levanta a mão do teu irmão. Fala: vai ter muita unção a ser derramada em 2017. Fala para o teu irmão: vai cair óleo sobre a tua cabeça. Fala: tem mais fogo para cair. Vai lá, declara. 2 Reis capítulo 1, Elias orou e o fogo caiu de novo.
Agora levanta a mão do teu irmão, toda a igreja. Fala assim: você não está sozinho. Agora levanta a tua cabeça, olha para os lados. Olha para os lados, fala: tem muita gente que não vai dobrar os seus joelhos a Baal. Tem muita gente que está aqui nessa noite que vai adorar o Senhor ao teu lado. Tem muita gente que vai dizer: alma, louve ao Senhor. Alma, não se esqueça dos seus benefícios. Alma, é Ele que perdoa, é Ele que sara, é Ele que te tira da caverna. Porque tem coisas na tua vida, Elias, que você nem pode imaginar. Elias nem morreu, queridos. Foi levado aos céus num redemoinho em meio a carros e cavalos de fogo. Por isso, dando a mão para o teu irmão, levantando a mão dele, olha nos olhos dele agora, fala: saia da caverna. O Senhor vai passar por você. Fala: sabe por quê? Porque o melhor tempo da tua vida, da tua casa, vai chegar. Chegou para Elias, chegou para Davi e vai chegar para você, igreja. O melhor de Deus ainda está por vir. A maior unção ainda vai ser derramada. Os melhores anos ainda vão chegar. Deus tem muito para derramar sobre a tua vida e sobre a tua casa. Alma, louve ao Senhor. Não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Oh! 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 Antes de nós participarmos da ceia nessa noite, eu queria que você levantasse a mão do teu irmão agora, mais uma vez, e você profetizasse. Você vai guerrear agora. Você vai levantar sua voz. É mês de guerra. Abençoa a vida dele. Oh, Ramamamacá. O Deus que faz o cego Levanta a tua voz, levanta a tua voz. está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz Ele está ao teu lado nessa ouvir. Ele te sustenta. Silencie o medo em mim, Ele. silencie o medo em mim. É Ele. O Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencie o medo em mim, silencie o medo em mim. Sim, eu creio em ti. O Senhor está aqui nessa noite, queridos. Eu creio em ti. Levanta a sua voz. Deus do sobrenatural. Você acha que Ele não está olhando para você nessa noite? Como Sim, está? eu creio em ti. Você não está só. Sim, eu creio em ti. Você não está só. Deus do sobrenatural. Oh Deus. Vai declarando. Deus o Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim, vivo está dentro Declare, vivo, vivo. O Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Sim,
Senhor nessa noite. Levanta os teus olhos para Ele. Tu és o mesmo ontem, hoje e pra sempre será. Ele é aquele que te toma pelos braços e te diz: não te esqueças. Ele quer e há de vir. Não te esqueças. Declare. Seu poder vai ressurgir. Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Que Ele quer e há de vir. Seu poder vai ressurgir. Deus que os Confia nele. mortos faz Confia viver, nele. Deus de milagres, Confia nele. Deus de milagres. Que Ele quer e há de vir. Seu poder vai ressurgir. Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Aquele quer e há de vir. Seu poder vai ressurgir. Deus que os mortos faz viver. Isso, levanta essa voz e declare: Deus de milagres. Deus de milagres. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Levanta os seus olhos e declare. Sim, eu creio em ti. Ele está olhando para você nessa Sim, noite. eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do Alma, adora o Senhor. A minha alma adora ao Senhor. Minha alma adora o Senhor. A minha alma Queridos, adora o Rei. Jesus está aqui nessa noite. Começa a declarar a Ele como nós declaramos: eu só quero ver você. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural.
Deixa Ele falar com você nessa noite. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Deus do sobrenatural. Eu vou pedir para os líderes que vão nos ajudar a servir. Você continua desse mesmo jeito que você está, os pastores. Há uma voz suave do Senhor. Levanta as tuas mãos por um momento, querido. Por favor, levante bem alto as tuas mãos. Ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. O buraco não é o teu lugar. A caverna não é o lugar. O teu lugar é a sala do trono. Vai para o monte, para a presença do Senhor, que Ele vai passar por você. Vai declarando, querido.